Em qualquer debate, os defensores do Estado mínimo, os privatistas, costumam atribuir todos os males ao Estado e todas as virtudes à iniciativa privada, pelo que justificam sempre a entrega total das atividades econômicas aos empresários privados, ficando para o Estado apenas as ditas atividades típicas de governo, basicamente segurança, educação e saúde. Assim, justificaria uma retomada no Brasil de um grande programa de privatizações, que poderia até incluir as chamadas joias da coroa, como Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras e suas subsidiárias, entre as quais a Chesf. Naturalmente, há quem defenda o contrário, até uma ampliação da atuação do Estado no setor econômico. Pessoalmente, me considero fora desses dois extremos de pensamento, embora saiba que existe quem me inclua entre os estatistas. Mas posso assegurar que isto não seria correto. O que eu penso e defendo é que não existe nenhuma verdade absoluta e que, especialmente em questões de natureza econômica, o que deve prevalecer é o interesse público, o interesse maior da sociedade. E a experiência sempre me mostrou que na economia há casos em que a presença do Estado torna-se não apenas necessária, mas até conveniente, e que pode ser exercida sem prejuízo para a classe empresarial. Ao contrário, podendo ser até mesmo uma forma de apoio ao desenvolvimento do setor privado. Também não concordo com a ideia de que o Estado é inerentemente ineficiente, mau administrador, mesmo porque, se isto for admitido como verdade absoluta, por que haveríamos de deixar com o Estado atividades tão importantes como educação, saúde e segurança, sabendo de antemão que elas seriam sempre executadas ineficientemente? Não. Se a qualquer momento julgarmos que a administração do Estado está sendo mal conduzida, a nossa obrigação, de todos nós, é lutar para corrigir os erros e fazê-la funcionar eficientemente. Feitas estas considerações iniciais, que eu diria para a abertura do debate, agora eu gostaria de abordar dois casos concretos de privatizações no Brasil, os quais, na minha opinião, se enquadram perfeitamente na ideia que expus, isto é, onde se pode observar com clareza a importância e até mesmo a conveniência da participação efetiva do Estado nas atividades econômicas, e que nem sempre a atuação da iniciativa privada representa necessariamente a melhor solução. Entretanto, as limitações de tempo não permitem apresentar os dois casos. Por isso, inicialmente tratarei do caso que me parece ser considerado quase que pela unanimidade da população como o grande sucesso das privatizações, mas que, na minha opinião, pode haver controvérsias. Refiro-me ao setor de telecomunicações. Depois, na segunda parte do debate, se possível, abordarei o caso do setor elétrico. Nos últimos 20 anos, tem se apresentado como a melhor prova das vantagens da privatização o suposto sucesso do processo aplicado nas telecomunicações brasileiras pelo governo FHC, salientando-se que tudo de bom teria ocorrido com a passagem para o setor privado, enquanto tudo de ruim que acontecia antes se devia exclusivamente ao fato de que a atividade estava em mão de empresas estatais. Esta ideia foi repisada e repassada por todos os meios de divulgação, como se fosse uma verdade absoluta, o que de fato não é. Não é absoluta e nem mesmo verdade, como será demonstrado adiante. A história das telecomunicações brasileiras atravessa praticamente todo o século XX e não pode ser resumida no quadro particular que se observava na primeira metade da última década do século passado, quando, de fato, o setor de telecomunicações, como toda a economia brasileira, passava por um momento de extrema debilidade, cuja deterioração possibilitou aos defensores da privatização convencer a maioria da população brasileira sobre o acerto da medida. Além do mais, o que aconteceu depois também não foi, como pode parecer, uma consequência da suposta superioridade da iniciativa privada sobre as empresas estatais quanto à capacidade de administrar o setor, como cantam em prosa e verso os defensores da privatização. Pois,
Se fosse assim, o setor de comunicações sequer teria ido parar na mão das estatais. Teria permanecido privado como nascera muitos anos antes. Isto mesmo, por mais surpreendente que possa parecer aos mais jovens, o setor de comunicações no Brasil, desde as suas origens, ainda no final do século XIX, sempre foi privado, 100% privado. E como tal, fracassou, por muitas e variadas razões, fracassou. Ainda no final dos anos 60 do século passado, as companhias telefônicas estaduais eram todas privadas, bem como algumas empresas que operavam ligações interurbanas. Aqui no nosso estado chamava-se Companhia Telefônica de Pernambuco, CTP. E o serviço era péssimo. Na verdade, constituía um sério entrave ao desenvolvimento nacional. Em 1970, no Recife e em muitas outras capitais, depois de retirar o fone do gancho, o sinal de descagem demorava às vezes mais de 30 minutos. Ligações interurbanas para o Rio de Janeiro, por exemplo, poderiam demorar até 3 dias para se completar.